Olá, benditos! Hoje é o 24º dia reconhecendo a vontade de Deus em Deuteronômio. E nós vamos continuar a rever as leis de Deus para que o seu povo tivesse uma vida íntegra em comunidade, começando pelo casamento, o divórcio e o novo casamento. De acordo com a lei, o divórcio era permitido em Israel, só que era muito bem regulamentado. Deus não projetou o casamento para ser simplesmente dissolvido porque um dos cônjuges resolveu não querer mais continuar. Devia haver uma causa para o divórcio. E mesmo sendo por uma causa justa, o divórcio nunca deveria ser visto como a opção preferida ou a mais fácil. A palavra hebraica traduzida como divórcio tem a sua raiz na ideia de cortar. É a amputação daquilo que é uma só carne. Deus ordena aqui que qualquer divórcio seja oficializado com uma certidão de divórcio. Em outras palavras, não era suficiente para um homem declarar "estamos divorciados" para sua esposa. Não, o divórcio tinha que ser reconhecido legalmente, assim como o casamento havia sido. Por isso, uma certidão de divórcio, como um documento legal, devia ser emitida baseado em uma cláusula importante. O marido deveria achar alguma impureza ou indecência na sua esposa. Na época de Jesus, alguns rabinos ensinavam que qualquer coisa que a esposa fizesse que desagradasse o marido, daria liberdade para que ele se divorciasse dela. Mas Jesus definiu o que era de fato essa impureza ou indecência de que falava a lei de Moisés e que permitia o divórcio. Era a imoralidade sexual. A palavra hebraica traduzida por impureza ou indecência em si implica o significado de imoralidade sexual. Mas ainda assim, o marido não era obrigado a se divorciar. Ele poderia escolher perdoar. Isso nos ajuda a entender o que Jesus disse em Mateus 19. Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Ora, se uma mulher não tivesse um coração duro, ela nunca cometeria imoralidade sexual contra o seu marido e não haveria necessidade do divórcio. E se o marido não tivesse nenhuma dureza de coração, ele poderia perdoar sua esposa, porque o perdão é e sempre será o caminho mais curto para a restauração de um casamento. Mas, porque Deus sabe que há dureza nos corações, tanto da parte de quem ofende quanto da parte ofendida, ele permite o divórcio. E tanto Moisés quanto Jesus deixam claro que Deus permite o divórcio em certas circunstâncias, mas nunca o ordenou. Sobre a lei do novo casamento, é dito que um ex-marido não podia se casar novamente com a mulher que ele tinha rejeitado pelo divórcio. E ela não poderia retornar ao seu primeiro marido caso o seu segundo casamento terminasse por divórcio ou por morte. Quebrar esta lei era uma abominação perante o Senhor, mostrando que Deus queria que tanto o casamento quanto o divórcio fossem vistos como coisas sérias e permanentes. O versículo 5 traz a lei na qual nós vemos Deus honrando e abençoando a aliança do casamento. Ele permitiu que os homens recém-casados fossem isentos do serviço militar ou outro serviço estatal pelo período de 1 ano. E esse era um trabalho importante para todo marido, promover felicidade para sua esposa. Em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, nós percebemos que o marido não pode fazer sua esposa feliz sem também trazer felicidade para a sua própria vida. Por outro lado, ele não pode trazer miséria para a vida do seu cônjuge sem também trazer miséria para a sua própria vida. Uma esposa feliz é a base para um lar feliz. Uma esposa amarga ou contenciosa contribui para um lar miserável, conforme dizem Provérbios. Na sequência, nós temos várias outras leis. Não se podia pegar a pedra de moinho inferior ou superior como penhor ou garantia de uma dívida. A pedra de moinho era essencial para o sustento de uma família, portanto, era proibido pegá-la como garantia. Isso era uma advertência para o povo de Israel contra tirar vantagem uns dos outros em tempos de grande necessidade. Devemos tomar cuidado para nunca lucrar injustamente com a pobreza ou a dificuldade dos outros.
No versículo 7, nós temos a questão da punição por sequestro. Geralmente, o sequestro feito no mundo antigo não era por causa de resgate, como nos nossos dias, mas era para vender o sequestrado como escravo, como aconteceu com José, que foi vendido como escravo aos ismaelitas pelos seus irmãos. Por ser um crime muito grave diante de Deus, o sequestrador sofreria a pena de morte. Nos capítulos 13 e 14 de Levítico, que nós já estudamos, e os versículos 8 e 9 deste capítulo trazem a ordenança de seguir as orientações dos sacerdotes nos cuidados com a lepra, lembrando do que Deus havia feito com Miriam, irmã de Moisés, que pecou, ficou leprosa e foi excluída do acampamento por 7 dias. Os versículos 10 a 13 falam sobre o empréstimo. A ideia de ter um penhor ou garantia para um empréstimo era válida porque estimulava a responsabilidade de quem recebia o empréstimo. Mas a ordem era que essa garantia tinha que ser alguma coisa que preservasse a dignidade do pobre. Se a garantia fosse, por exemplo, uma roupa ou um cobertor, teria que ser devolvido no final do dia para que a pessoa pudesse usá-lo para se aquecer durante a noite. Nos versículos 14 e 15, Deus ordenou que os empregadores tratassem bem os seus empregados, tratassem com justiça, com bondade, pagando o seu salário corretamente ao final do dia de trabalho. Porque se eles clamassem ao Senhor, Ele ouviria o clamor dos oprimidos, tornando os empregadores culpados diante de Deus. Tiago faz também uma advertência bem séria a respeito desse mesmo assunto. No versículo 16, Deus ordenou que cada indivíduo fosse responsável pelo seu próprio pecado. Um pai não poderia ser considerado culpado e responsável pelo pecado dos seus filhos adultos, assim como os filhos não poderiam ser culpados e responsáveis pelo pecado dos seus pais. No caso de Acã e sua família, Deus ordenou que ele e toda a sua família fossem punidos pelo pecado. Mas quando Deus trata com uma família inteira, nos dá a entender que muito provavelmente houve alguma conspiração entre os membros da família, pois cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Nos versículos 19 a 22, temos um programa de bem-estar social que Deus estabeleceu e que Israel deveria colocar em prática. Os agricultores foram instruídos a não fazer uma colheita completa nos seus campos. Algumas espigas, trigo, azeitonas, uvas deveriam ser deixadas para trás para que os pobres, as viúvas e os estrangeiros colhessem para si mesmos. Essa seria uma maneira maravilhosa de ajudá-los. Eles teriam a oportunidade de juntar alimento de maneira digna e não seriam obrigados a mendigar. Assim, Deus abençoaria o lavrador no seu trabalho e o recompensaria por sua bondade para com os pobres. E amanhã nós vamos falar sobre criminosos que mereciam ser espancados, animais que mereciam ser bem tratados e sobre o levirato. Você sabe o que é levirato? Não? Então não perca o nosso encontro de amanhã. Até lá!